Meus irmãos, antes de iniciar a exposição, digo a vocês que aqueles que estão apertados aí no fundo, ainda tem cadeiras aqui na frente, então fiquem à vontade para estarem vindo até aqui e tomar estes assentos aqui também, ok? Tem algumas bolsas, não sei de quem é, mas se os irmãos quiserem, os seus proprietários dessas bolsas irão tomá-las em seu colo e fazer jus da sua propriedade, cedendo lugar ao seu próximo irmão, ok? Meus irmãos, o tema do sermão desta manhã é o conhecimento que transforma. O conhecimento que transforma. E nós iremos ver isso no texto da carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento e da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida neste momento. O que nós pedimos ao Senhor é que neste momento o Senhor guarde o nosso coração, abra os nossos ouvidos para que possamos aprender da tua palavra e sairmos daqui edificados por meio dos ensinos que ela nos trará nesta manhã. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que venhamos sair daqui ainda mais transformados, restaurados, fortalecidos e revigorados para servir ao Senhor, assim como o Senhor tem nos concedido a tua graça. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, existe um tipo de conhecimento que não muda nada em nós. Isso é um fato. Por que eu digo isso? Por exemplo, nós sabemos sobre datas, sabemos sobre fórmulas, conhecemos as cores, sabemos títulos e conteúdos de livros. Aqueles que gostam de ler sabem disso. Mas continuamos sempre como nós éramos antes. Não muda nada em nós. Não transforma nada em nós, ou seja, esse conhecimento simplesmente nos torna mais intelectos. Pessoas que têm conhecimento das áreas da cultura, área da ciência, da filosofia e até da arte. Porém, ele não nos transforma porque não age no nosso interior, age na nossa mente. Age nos conhecimentos para as coisas materiais. E, infelizmente, esse tipo de conhecimento tem invadido as igrejas dos nossos tempos, dos nossos dias. E por que eu digo isso? Porque as pessoas, ultimamente, só conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Tem uma diferença muito grande entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. O conhecimento sobre Deus traz somente informações sobre Ele. Se você perguntar para qualquer pessoa quem é Deus, Ele é o Criador. O que Ele fez por você? Ele faz inúmeras coisas por mim. Alguns arriscam até a dizer que Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas esquece que Ele não morreu somente pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar a salvação. Então veja, conhecer sobre Deus é totalmente diferente, porque só traz informações sobre Deus. Já os que obtêm essas informações são tomados de soberba, porque acham que sabem mais do que os outros, pois acreditam estar acima dos outros que não apresentam somente informações. E a verdade é que eles não compreendem quem realmente é Deus. Mas os que conhecem a Deus não são tomados por soberba, pois se tornaram humildes, foram transformados. Eles se tornam humildes e sabem que se eles são o que são, ou possuem o que possuem, é porque Deus os concedeu.
Eles sabem que tudo que eles têm provém de Deus. Eles conhecem a Deus de forma mais profunda. Não é somente num conhecimento raso e superficial. Ou seja, um conhecimento que infra, isto é, o conhecimento de intelecto simplesmente provoca vaidade, busca por status ou somente acúmulos de dados em sua mente, como um computador que tem um HD que guarda muitas informações, acumula muitos dados. E existe o conhecimento que transforma, isto é, edifica, produzindo empatia, humildade e aproxima as pessoas umas das outras verdadeiramente. É esse conhecimento que eu quero apresentar a vocês nesta manhã por meio do texto. E outra, foi exatamente esse risco que a igreja de Colossos enfrentava. Falsos mestres que circulavam pela cidade oferecendo um conhecimento superior. Um conhecimento numa espécie de uma sabedoria secreta. Ele é superior porque ele é secreto. Só que era uma mentira. É como se ele estivesse apresentando um conhecimento que era reservado para poucos. E nos nossos dias ainda tem pessoas que dizem que os pastores precisam saber mais. Os líderes precisam saber mais. Só que a mesma palavra que chega para pastores e líderes é a mesma palavra que chega para os membros comuns que estão sentados nas cadeiras aos domingos. Eles prometem uma espiritualidade muito mais elevada do que o simples evangelho de Deus. O simples evangelho que foi pregado por Epáfras em Colossos. Paulo, ao saber disso, ele não escreve para condenar o desejo de conhecer as coisas do povo de Colossos. Ele não condena a busca por esse conhecimento. Pelo contrário, ele escreve para purificar esse desejo e para mostrar para eles que o conhecimento verdadeiro e que vale a pena ser buscado é o conhecimento que transforma. Transforma vidas, transforma corações, transforma mentes, porque quanto mais nós obtemos ele, mais nós somos transformados, porque é a ação de Deus por meio do Espírito Santo trabalhando em nós. É isso que nós vemos no texto que está diante de nós. Paulo está orando e o conteúdo da sua oração é que eles sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Que eles sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. E a pergunta que esse texto nos leva a fazer é: como se caracteriza o conhecimento que verdadeiramente nos transforma? Como identificar esse conhecimento que nos transforma? E a resposta para essa primeira pergunta se encontra no versículo 9. Veja que o apóstolo Paulo escreve: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja que o apóstolo Paulo, ele acaba de relatar o que ele ouviu falar. E ele ouviu falar da fé, do amor e da esperança do povo de Colossos. Por isso, ele usa a expressão por esta razão, com o objetivo de conectar o que ele falou do versículo 1 até o versículo 9, quando expôs o motivo da sua gratidão pela vida do povo de Colossos. Logo a seguir ele usa a expressão não deixamos de orar. Ela traz a ideia de não paramos ou não parar, ou não interrompemos, mostrando que a sua oração é constante, isto é, ele realiza ela todos os dias. Agora note, qual era o conteúdo de sua oração? Ele não pede para que eles parem. Pelo contrário, ele pede para que eles continuem. Ou que eles persistam no que eles já têm. Ele pede algo mais específico aqui. Ele está falando para eles que eles podem continuar buscando o conhecimento profundo, ou buscar o conhecimento tanto eles desejam. Mas ele aí fala de algo muito mais específico. Ele pede que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A expressão transbordem significa ser cheio ou preenchidos. E aqui nós temos a diferença entre o conhecimento intelectual e o conhecimento que transforma. Pois a palavra preencher é diferente de informar. Você pode informar uma pessoa em 5 minutos.
Você pode estar aqui na frente da igreja e uma pessoa lhe perguntar: como que eu faço para chegar no terminal Grajaú? Aí você vai falar para ela: ó, você pode descer aqui, como eu não guardo muito nome de ruas, eu sou motorista antigo, ou eu usava o guia, ou então eu já guardava o trajeto na minha mente. Então eu falo: ó, você vai descer aqui, entrar a próxima à esquerda, você já vai sair de frente à avenida principal, ali é o terminal Grajaú. E como que eu faço para chegar no centro cultural? E você pode descer essa avenida aqui, que é a Avenida Grande de São Paulo, você vai cruzar aquela avenida principal, que é a Avenida Belmiro Marim, você vai subir direto, você vai chegar no centro cultural, você vai virar à esquerda, depois à direita, você está no centro cultural. Veja, você pode informar uma pessoa em 5 minutos, mas encher a pessoa é outra coisa, porque o enchimento é levá-lo ao ponto em que não há mais espaço vazio dentro dele, não há mais espaço vazio dentro dessa pessoa, ao ponto em que aquilo que entrou precise necessariamente começar a sair, isto é, transbordar. Por exemplo, um copo que você vai enchendo com água, mas em algum momento a água atinge a borda do copo e ela precisa sair. Ela não tem mais como ficar naquele recipiente. Este exemplo expressa a plenitude de Deus. Porque o conhecimento do Senhor vai entrando em nós, conforme nós vamos conhecendo Ele por meio da Sua palavra. E esse conhecimento vai transbordar um momento em que você vai olhar para as pessoas e vai falar: eu preciso ensinar elas. Eu preciso mostrar para elas essa graça, essa glória maravilhosa, essa vida esplendorosa que eu estou vivendo. E isso só conseguimos obter por meio do conhecimento profundo de Deus que nós obtemos pela palavra dele. E note que esse encher é algo que não é feito por ser humano. É feito somente por Deus, por meio do Espírito Santo, quando habita em nós. O cristão não enche a si mesmo por esforços próprios, ou acumula informações religiosas. Você pode saber doutrinas, você pode saber o credo, você pode saber inúmeros assuntos ou temas religiosos, mas se isso não transformar o seu ser, se você não for uma pessoa transformada pelo conhecimento verdadeiro de Deus, de nada vai valer. Simplesmente você é um intelecto que conhece as doutrinas e assuntos da Bíblia, mas se for para explicar a Bíblia de forma mais profunda, lhe falta esse conhecimento. Esse conhecimento, esse encher é algo que Deus faz. E o cristão não pode se encher de si só, como eu acabei de falar, mas o cristão ele é preenchido do pleno conhecimento do próprio Deus que coloca no ser humano. Por isso o apóstolo Paulo escreve isso em uma carta dirigida contra os falsos mestres que ofereciam aos colossenses um conhecimento superior. Um conhecimento superior que nunca existiu. Um conhecimento superior que não leva ninguém a nada, não transforma, não produz nenhum efeito na vida da pessoa. É como se o apóstolo Paulo respondesse da seguinte forma: existe sim um conhecimento verdadeiro superior, mas não vem de especulações humanas. Sabe aquelas pessoas que perguntam: por que Deus colocou o dom de línguas? Será que realmente existe dom de línguas? Ou por que Deus revela algumas coisas para o homem e por que Deus não revela outras coisas para o homem? Aí vem aquelas inúmeras teorias. Ou aqueles que querem descobrir o dia que Cristo vai voltar, o dia que o mundo será restaurado. São apenas especulações. Contas em cima de contas, tentando usar os números da Bíblia para chegar a um resultado. Especulações, porque não vão chegar a lugar nenhum. Não vai trazer nenhum preenchimento, porque são especulações humanas. Mas o verdadeiro conhecimento vem de Deus, e o seu objetivo é a vontade do próprio Deus. Porque por meio da vontade dele, ele comunica toda a sabedoria e todo o entendimento espiritual que nós, seres humanos pecadores, necessitamos para poder caminhar com o nosso Senhor. E esse entendimento espiritual só pode ser entendido através de um discernimento que só é dado por meio do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, o conhecimento que transforma não é uma mera razão humana
desesperada em querer encontrar explicações para tudo. Nós só temos explicações daquilo que Deus nos revela por meio da sua palavra. E nós só conseguimos entender e compreender porque o próprio Deus nos concede o conhecimento profundo da sua palavra. E isso envolve relacionamento com o Senhor. E relacionamento eu já falei em outros sermões, vou sempre repetir, porque sempre vai se encaixar. O relacionamento com o Senhor não é somente a igreja aos domingos, é estar na igreja aos domingos, porque o domingo é o dia do Senhor, decretado por Ele para que todo o povo se reúna e o adore. Mas o conhecimento do Senhor também é alcançado por meio dos cultos nos lares, devocionais com a família, leitura da palavra de Deus, orações em suas casas, ensinando os seus filhos. Tudo isso desenvolve o nosso conhecimento com o Senhor. Normalmente, informações não são ensinadas. Só em observar algumas você já guarda. Mas a palavra de Deus, que é o conhecimento que transforma, é necessário sentar, abrir a palavra de Deus e estudar com atenção, ler com atenção, gastar tempo e dedicação para isso. Por isso, o apóstolo Paulo chega a esse pedido orando e suplicando esse preenchimento, a qual não é adquirido por esforço intelectual, mas buscando em oração diante de Deus. E por que eu digo isso? Porque vivemos rodeados de plataformas de ensino bíblico, aplicativos que têm a Bíblia e alguns ensinos bíblicos, podcasts que nós assistimos constantemente ou até ouvimos e cursos online. Ou seja, temos acesso à informação teológica como nenhuma outra geração teve antes. E ainda assim, encontramos cristãos que sabem sobre a Bíblia, mas não são preenchidos por ela. Conhecem as doutrinas, sabem responder perguntas dos catecismos, mas vivem ansiosos, amargurados. Isso acontece porque confundiram o acúmulo de dados com o preenchimento espiritual. E como encher um copo com água que escorre por um buraco ou um furo no fundo, em que a água entra, mas ela não fica guardada. Ela está sempre jorrando por baixo desse copo. Ou seja, não permanece. Não fica. Não é encontrado esse conhecimento. Porque ele simplesmente entra pelo um ouvido e sai pelo outro. É assim também com os cristãos que buscam o conhecimento intelectual, recebem a informação, mas não ocorre a transformação. E sabe por quê? Porque falta um elemento que só vem por meio da oração, que é a dependência do Espírito Santo, a dependência do próprio Deus. Pois é por meio dele que o conhecimento realmente habita e preenche a vida do ser humano por completo. Não são as coisas do mundo, não são a quantidade de livros que você lê, porque se for por quantidade de livros, meus irmãos, não quero me ensoberbecer, mas no seminário a gente lê muito livro. 4.381 páginas por semestre. Então, com certeza, o seminarista e os pastores, após serem informados, continuam lendo muito mais. Não é os livros que vai te tornar uma pessoa transformada. É o que você adquire por meio da palavra de Deus. É o que irá te transformar. Para você entender a importância de obter o verdadeiro conhecimento, ou seja, o conhecimento que transforma, quero trazer à memória dos irmãos a passagem de Efésios capítulo 1, versículo 17, em que o apóstolo Paulo faz o mesmo pedido e ele diz: peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos, chamo a atenção de vocês para o conteúdo da oração. Ele diz que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Aqui eu não estou tratando de revelação mística. Eu estou tratando da revelação do Senhor para você mesmo.
Veja, o conteúdo é o mesmo, mas tem algo a mais. Pois logo no início do versículo ele diz: peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo pede logo no início, no nome de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o fundamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja, em Colossenses capítulo 2, ao final do versículo 2 e o versículo 3 ele diz: para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso nos mostra que pedir para ser preenchido do conhecimento da vontade de Deus é, no fundo, pedir para conhecer mais profundamente a Jesus Cristo. Não é somente adquirir conhecimento por meios de livros ou redes sociais, mas é pedir para conhecer mais profundamente a Cristo. Pois é nele que a plenitude de Deus habita. Portanto, o conhecimento que transforma não é um conhecimento neutro sobre Deus. Não é um conhecimento apresentado somente com informações, mas é conhecer a Cristo, no qual habita corporeamente toda a plenitude da divindade do nosso Senhor. Como nós podemos ver também lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Sendo assim, meus irmãos, não se contentem em acumular informações sobre Deus, enquanto as suas almas permanecem vazias. O que adianta preencher toda a sua mente de muito conhecimento que não te leva a lugar nenhum? Do que adianta? O que adianta obter esse monte de informações se não vai te transformar? Se você vai continuar permanecer uma pessoa vazia, um coração amargurado, um coração murmurador, um coração triste, uma pessoa que reclama de tudo. Sendo que tudo que nós vivemos é para a glória de Deus. Tudo expressa o poder de Deus em nossas vidas. Se murmuramos, é porque ainda não conhecemos a Deus como realmente devemos. Eu entendo que podemos nos entristecer. Eu entendo que em algum momento podemos nos sentir fracos, mas nunca murmurar contra o Senhor. Como o povo fez no deserto, quando murmuraram, desejando os temperos do povo egípcio. Não se contentem em acumular informações sobre Deus, mas busquem em oração perseverante, para que Deus os preencha, não com dados, mas com a sabedoria para viver e discernir as coisas, para saber discernir a vida. Tiago, em sua carta, capítulo 1, no versículo 5, ele diz que: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ou seja, peça ao Senhor. Não busque somente no que os outros falam. Hoje eu estou pregando a vocês, mas ao chegarem em casa, peguem esse texto, leia com mais atenção, se aprofundem no conhecimento dele, porque apenas um sermão não é o suficiente para expor todo o conteúdo desse texto. Então se aprofundem no conhecimento. Cheguem em suas casas, peçam ao Senhor essa sabedoria e busquem compreender melhor o texto que está sendo pregado. Por isso também, meus irmãos, não deixe de orar pedindo uns pelos outros, como o apóstolo Paulo fez pelos colossenses, sem sequer conhecê-los. Por que sem conhecê-los? Lembrem-se que a carta de Colossenses, quando foi escrita pelo apóstolo Paulo, ele estava preso. Então ele ainda não tinha pisado lá em Colossos. Tudo o que os colossenses ouviram sobre Deus foi por meio da pregação de Epáfras, que levou ao conhecimento de Paulo, e que Paulo, mesmo sem conhecer aqueles membros, aquelas pessoas, já os amou e orou por eles de gratidão. Um exemplo. Aqui hoje nós temos os presbíteros da nossa igreja. Mas tudo que eles sabem sobre a igreja é por meio do que nós falamos, de relatórios, por meio do que eles veem nas redes sociais, e mesmo assim eles já amam a cada membro desta igreja. Hoje estão tendo a oportunidade de conhecer a todos, aqueles que ainda não os conhecem. Tudo que eles sabiam dessa igreja
é por meio do que ouvem falar. Assim como a igreja de Santo Amaro conhece tudo sobre as outras igrejas por meio do que aqueles que trabalham nelas falam. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, com a palavra não deixe de orar pedindo uns pelos outros orem por esses que vocês já conhecem. Orem por aqueles que vocês ainda não conhecem, mas que sabem que são cristãos e que estão vivendo a mesma vida que você, a vida de serviço ao Senhor. Orem uns pelos outros. A segunda resposta que encontramos no texto que responde à pergunta como se caracteriza o conhecimento que verdadeiramente transforma, se encontra na primeira parte do versículo 10, que é: o conhecimento que transforma também muda o nosso viver. Esse conhecimento transforma o nosso viver. O apóstolo Paulo continua o texto e ele diz: dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O foco desse versículo se encontra na expressão viver de modo digno do Senhor. Ela é o foco, pois aqui ela funciona como a dobradiça de toda a passagem. Ela é o que articula toda a passagem, pois ela conecta o preenchimento do versículo anterior aos frutos que nós iremos tratar a seguir pelo apóstolo Paulo. Ela expressa a finalidade pelo qual somos preenchidos do verdadeiro conhecimento, pois, ao contrário dos falsos mestres, Deus não nos enche de conhecimento para que fiquemos informados ou nos tornemos intelectuais. Não. Ele nos enche de conhecimento para que nós possamos viver uma vida transformada. E por que eu digo viver uma vida transformada ou andar? Porque a palavra viver aqui, ela traz a ideia de andar. E na Bíblia, a palavra andar descreve a aliança diante de Deus. E a aliança diante de Deus nos chama para viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com o padrão que Ele requer de nós. Lembram de quando Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 17, ande na minha presença e seja perfeito? Perfeito aqui não quer dizer que não vai ser pecador, mas seja íntegro. É porque você precisa ser visto como uma pessoa descendente de Deus. Nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas e passamos a expressar a Deus por meio das nossas vidas. Ou quando Israel foi chamado a andar em todo o caminho que o Senhor ordenou, como está registrado lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33. O caminhar, esse andar, não está tratando do caminhar de passos, mover as pernas e o corpo, não. Está tratando de expressar aquilo que o conhecimento mudou em nós. Se antes éramos pessoas mentirosas, tínhamos prazer em mentir, hoje não temos mais. Se antes eram pessoas que eram dadas ao vinho ao ponto de se embriagar, hoje não se embriagam mais. Isso nós chamamos de pecados visíveis, que todo mundo vê. Então, se nós paramos de praticar esses pecados, é porque algo ocorreu dentro de nós. E foi a transformação por meio do conhecimento que nós obtemos da palavra do Senhor. Esse versículo trata do caminhar com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, ele está dizendo: o conhecimento que transforma produz uma vida de aliança, um caminhar diário, não um momento isolado de decisão espiritual. E aqui eu trago uma frase que é muito dita por muitas pessoas que, quando estão passando por alguma provação, algum momento difícil, e nós falamos: mas por que você não me falou? Para nós orarmos juntos, eu visitar você, colocar no grupo da igreja para a igreja estar orando, e ele fala: não, meu irmão. Isso é um momento que eu devo passar sozinho. É somente eu e Deus no deserto. Errado. Se nós somos corpo, então devemos andar como o corpo de Cristo. Contando uns com os outros. Orando uns pelos outros. Então não é uma decisão espiritual. Não. Aqui ele está tratando de convívio, relacionamento. Contar com os seus irmãos. E esse andar precisa ser digno do Senhor, não digno de nós mesmos. Não conforme os nossos padrões ou os nossos entendimentos.
mas conforme quem Cristo é. Sabe por quê? Porque Ele é quem define o que é uma vida digna, não a nossa cultura. Não as falas distorcidas da nossa sociedade que inverteu o que era certo virou errado e que o errado virou certo. Não são as definições que nós temos, não são os padrões que nós acreditamos ser justos e perfeitos, não. É Cristo quem define a vida digna diante do Senhor. E o que nos resta fazer então, a não ser observar a Cristo, olhar para a palavra de Deus e enxergar as obras de Cristo, a ação de Cristo e imitá-lo? Como o próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitadores de Cristo. É observar ao Senhor, não a nossa cultura ou as nossas preferências, pois o propósito final de andar é agradar a Deus em tudo, ou seja, sem exceções e sem nenhuma área reservada. Mas sério, nós somos pecadores, eu não vou conseguir. Por isso que Cristo cumpriu por você. E por isso que nós devemos seguir os ensinos dele. Olhar para Ele, porque Ele é o fundamento do verdadeiro conhecimento que transforma. Em nossos dias, tornou-se comum separar a vida em compartimentos. Por exemplo, um cristianismo de domingo, e durante a semana tem uma vida profissional, uma vida financeira, uma vida digital e uma vida familiar. Só que a vida digital, a vida profissional e a vida financeira são regidas por outros princípios, não se atentando aos princípios da palavra de Deus. Essa é a diferença de obter um conhecimento que transforma, porque nós iremos querer que nossa vida seja constantemente controlada e regida pela vontade de Deus, pelos ensinos de Deus. Muitos postam versículos bíblicos em suas redes sociais, nada contra. Antes que alguém já pense, pronto, vai atacar o meu pecado. Não, nada contra. Quer postar? Poste, fique à vontade. Mas não troque essa postagem por não sentar e conhecer a palavra de Deus. Por não sentar, abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Alguns negociam com desonestidade no trabalho, declaram a fé no culto, mas tratam o cônjuge com aspereza ou como uma lixa. Tinha um casal que nós conhecemos que, quando o marido começava a ficar muito respondão com a mulher virava para ele e falou, já vai começar a lixa. Porque ele é áspero, machuca. Então ele trata, no culto ele é uma pessoa, mas fora do culto ele é outra pessoa. Oram pedindo sabedoria, mas navegam na internet sem vigiar e nem estar atento ao que estão consumindo. Andar de modo digno do Senhor em tudo é exatamente o oposto dessa fragmentação de áreas da nossa vida. É levar o conhecimento de Deus para dentro do carro. Como assim levar para dentro do carro? Como que você se preparou para vir ao culto hoje? Você entrou no carro e veio ouvindo músicas cristãs? Ou veio ouvindo os black, pagode, samba? Ou discutindo com a esposa? Ou brigando com o filho? Levar o conhecimento para dentro do carro é ouvir músicas cristãs diante dos familiares. Levar o conhecimento para dentro do carro, em breve alguns irão embora. Ao entrar no seu carro, converse sobre o que foi pregado. Ou se tem algum texto específico, vá falando sobre esse texto específico, mas não entre no carro falando, você viu a roupa que fulano de tal estava vestindo? Você viu o tênis de fulano de tal como que estava? Não. É levar o conhecimento, é se atentar à palavra do nosso Senhor. O padrão desse andar digno não é um código moral abstrato, ou seja, não é simplesmente uma conduta, mas é a própria pessoa de Cristo. Veja que na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 6, ele diz que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Devemos andar como Cristo andou. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, ele exorta dizendo, andai em amor, como também Cristo vos amou. Portanto, o andar digno do Senhor é sempre andar de uma forma que venha a refletir o próprio Cristo em sua humildade, em sua obediência ao Pai, em seu amor sacrificial.
Não é uma lista de regras que nós devemos cumprir por conta própria, mas o resultado de estarmos unidos a Cristo, que já andou perfeitamente em nosso lugar diante de Deus. É isso. É viver desta forma. O transformar, o conhecimento que transforma, nos leva a mostrar que nós somos dependentes de Deus em todas as áreas, em todos os momentos. Por isso, meus irmãos, examine sua vida. E veja se você está preenchido pelo conhecimento de Deus ou ao ponto de transbordar uma conduta cristã. Isto é, se o seu andar está expressando Cristo, se você está testemunhando de Cristo. Se ainda não, então busque a conhecer a Deus e não sobre Deus. Andem diante do Senhor como Enoque, que sempre andou na presença do Senhor, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2. Não percam o ânimo achando que a tarefa de caminhar de acordo com a vontade do Senhor é um grande fardo que você não pode carregar. Sabe por quê? Porque vocês devem se lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, em que ele diz: estou certo de que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Ou seja, o seu fardo não é pesado. Basta compartilhar com o Senhor. Mas se você estiver preenchido de informações sobre Deus e não conhecer a Deus, você não vai conseguir seguir desta forma. Porque o seu conhecimento de Deus é muito raso. E basta surgir qualquer luta ou qualquer adversidade para virar murmuração, inclusive o abandono da caminhada cristã. Os que conhecem a Deus não abandonam a caminhada cristã, porque conhecem o Senhor por meio das histórias bíblicas. Conhece ao Senhor porque já passou experiências de vida com Ele e sabe que Ele está a todo momento sustentando. Não é somente falar que Deus é o meu Deus que está nos céus, ou que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Não é somente isso, é expressar isso por meio da nossa vida. Expressar uma transformação que é realizada pela ação de Deus em nós. Caminhando para o final dessa exposição, a terceira e última resposta que encontramos no texto, que responde à pergunta como se caracteriza o conhecimento que verdadeiramente nos transforma, se encontra da segunda parte do versículo 10 até o versículo 12, que é: o conhecimento que transforma também frutifica. O conhecimento que transforma também frutifica. O apóstolo Paulo, ao finalizar esta passagem da carta de Colossenses, ele descreve 4 marcas do andar digno diante do Senhor, que nós acabamos de tratar. Ele diz: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a partir da herança dos santos na luz. A primeira marca que o fruto o fruto de boa obra expressa a nossa vida se encontra no versículo na segunda parte do versículo 10, e ele usa a expressão frutificando em toda boa obra. Ela traz a ideia de produzir ações ou consequências condizentes com a própria natureza, como uma árvore que dá frutos de acordo com a sua espécie. Se nós somos transformados pelo poder de Deus, e se nós devemos nos parecer com Deus, então nós devemos produzir ações da nossa natureza que veio de Deus para nós. Ficou confuso? Nós devemos produzir ações condizentes com a natureza de Deus que hoje habita em nós por meio do Espírito Santo. Essa mesma expressão já havia aparecido e sido usada um pouco antes na carta, descrevendo que o evangelho que frutifica no mundo inteiro. O evangelho é algo que produz frutos no mundo inteiro, como nós podemos ver em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Só que agora, o mesmo fruto deve aparecer na vida de cada cristão.
E veja, em uma cultura, ou seja, a nossa cultura, que valoriza a imagem que nós projetamos, ou as postagens que nós fazemos, essas palavras do apóstolo Paulo nos lembram que o teste real do conhecimento de Deus não é a imagem que exibimos, não é a imagem que nós queremos mostrar que somos, mas o fruto de boas obras que produzimos. Jesus nos ensinou isso. Ele nos ensinou isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17, em que diz que toda boa obra, toda boa árvore, ela dá bons frutos. E eu trago à mente dos irmãos, que frutos estamos produzindo? Qual o fruto que expressa a graça ou a glória de Deus em nossas vidas? Qual o fruto que nós estamos expressando e mostrando? Então, se nós somos pessoas transformadas com uma nova natureza, então nós somos os ramos que frutificam. E se somos os ramos que frutificam, então nós devemos permanecer em Cristo. Como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Portanto, se você foi transformado pelo pleno conhecimento de Deus, ou seja, pelo verdadeiro conhecimento que transforma, então transmita isso. Expresse isso. E como que nós fazemos? Crescendo no conhecimento de Deus, que é a segunda marca. Nessa parte do versículo, o apóstolo Paulo usa a expressão crescendo, que traz a ideia de tornar-se maior. E é algo que não será adquirido da noite para o dia. Ou que acontece uma única vez. Pelo contrário, esse crescimento ele é contínuo. E ele é simultâneo com o andar. E por isso deve ser pedido em oração. Aqui não estou tratando que você deve ser maior que o seu irmão, ou melhor que o seu irmão. Até mesmo porque o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos olhar para os nossos irmãos sendo inferiores a ele. Olhando eles como melhores do que nós. Porque isso é um ato de humildade. O que eu quero dizer é que essa afirmação nos mostra que não existe estagnação, estacionamento espiritual. Ou você cresce, ou você regride. E é comum que, não deveria ser, mas é comum que um cristão, após muitos anos de conversão, pare de estudar a palavra de Deus com seriedade. Acomoda-se num conhecimento superficial adquirido por meios, nos primeiros meses da sua fé. Onde as pessoas costumam dizer sobre o primeiro amor. Só que esse amor deve permanecer. Não deve estacionar. O próprio Jesus Cristo, em sua humildade, ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Como nós podemos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E veja, se o próprio Filho de Deus encarnado cresceu, quanto mais nós, meros pecadores. E veja, por isso que vocês devem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso exemplo. Ele esteve buscando crescimento também. Então nós devemos buscar. Como nós podemos ver na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A terceira marca é a força para perseverar com alegria. Veja, a origem dessa força é segundo o poder da glória de Deus. Não segundo a força humana, reunida por esforços próprios. A força, segundo a glória de Deus, é direcionada a dois alvos. Primeiro, a perseverança diante das circunstâncias difíceis. E segundo, a paciência diante de pessoas difíceis. Veja que ambas com alegria, sem murmuração, mas com satisfação no Senhor. Porque se estamos vivendo tudo isso, é o desejo dele, para que sejamos aperfeiçoados. Quantos cristãos suportam provações como doença, perda de emprego, conflitos familiares, mas fazem isso com amargura, reclamando a cada momento.
Será que realmente obteve um conhecimento que transforma? Será que realmente compreende por meio desse conhecimento que é a vontade de Deus e que nos resta fazer é orar ao Senhor e pedir para que Ele nos fortaleça? Assim como os discípulos oraram pedindo ao Senhor ousadia para pregar o Evangelho, e houve um grande tremor onde eles se encontravam e eles saíram com coragem para poder falar de Deus? O que nós devemos fazer é orar e caminhar a cada momento, sempre confiando na providência do Senhor. O apóstolo Paulo nos convida a uma perseverança sustentada pelo poder de Deus, e por isso nós devemos irradiar a alegria mesmo em meio à dor. Porque a nossa satisfação não está em nós, não está nas informações que nós obtemos, está no Senhor. E esse conhecimento vem por meio dele. Jesus Cristo é um exemplo dessa perseverança. O autor da carta dos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele descreve Jesus como aquele que, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando até a afronta. A alegria em meio ao sofrimento não é teoria, mas ela deve ser vivida como o próprio Senhor, que agora nos fortalece para viver no mesmo padrão. Pois é Ele quem nos fortalece, como nós podemos ver na carta dos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, momentos bons ou momentos ruins, momentos de fartura ou momentos de escassez, Deus sempre está nos fortalecendo. Não vai sair fazendo um monte de coisa doida por aí e falar que você pode fazer porque Deus te fortalece. Não é isso. É entender que a vontade de Deus nos fortalece em todos os momentos. E a quarta e última marca é a gratidão ao Pai que nos capacitou para a herança. O motivo da gratidão é específico e é expresso pela palavra capacitou, que traz a ideia de qualificar. Ou seja, os cristãos de Colossos deveriam ser gratos ao Pai porque Ele mesmo os qualificou para participar da herança dos santos na luz, porque eles eram incapazes de receber a herança de Deus. Eles eram incapazes de receber essa herança. Isso, assim, somos nós também. Nós éramos completamente, ainda somos, completamente incapazes de alcançar essa herança. Muito menos de merecê-la. Mas por causa da obra de Cristo, a obra do nosso Deus que enviou o seu Filho em nosso lugar, nós podemos ter a certeza de que nós recebemos esta herança, que nós também fazemos parte dessa herança. E veja, aqui eu quero fazer um paralelo. Vivemos numa cultura de méritos e conquista, e é fácil transportar essa mentalidade para a vida espiritual, pensando que de algum modo nós mesmos nos qualificamos para o céu por nossa própria fidelidade. E fidelidade nós falhamos inúmeras vezes. Quando o apóstolo Paulo, nesses últimos 2 versículos, cita essas palavras, ele está simplesmente corrigindo esta ilusão, ensinando que esta qualificação é obra exclusiva de Deus e não das nossas mãos. Essa qualificação nos é dada mediante a obra de Cristo, em quem também nós obtivemos a herança. A herança que era dele também passou a ser nossa. Como nós podemos ver lá na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 11, em que diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Lá na carta de Romanos, capítulo 8, 17, vai falar que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O apóstolo Pedro também descreve essa mesma herança como incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para nós. Como nós podemos ver na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, meus irmãos, a herança na luz contrasta diretamente com o domínio das trevas, do qual nós fomos resgatados. E esse resgate só foi possível porque o Pai nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado por meio do seu amor.
como nós lemos durante a liturgia na carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Concluindo, o conhecimento que Paulo pediu a Deus para ser concedido aos cristãos colossenses, e que nós também devemos pedir uns pelos outros, não é informação que vai nos tornar pessoas intelectuais, mas o conhecimento que preenche o coração e transforma através do nosso viver. Isso deixando bem claro, deve ser expresso por meio do nosso andar e que deve frutificar em toda a nossa vida. Se você quer conhecer verdadeiramente a Deus, o caminho não é buscar segredos escondidos, tentar desvendar textos ocultos ou tentar desvendar assuntos da nossa sociedade dentro da palavra. Não é buscar por sabedorias alternativas ou fórmulas espirituais especiais para que você se torne sábio, como os falsos mestres ofereciam aos colossenses. O caminho é simples e muito óbvio. Volte-se para Cristo. Direcione a sua face para Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento, como está registrado na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3. E quando vocês conhecem a Cristo verdadeiramente, o conhecimento não fica parado dentro de vocês. Pelo contrário, ele preenche a tal ponto, de tal forma que ele transborda. E quando transborda, aqui nós estamos expressando o nosso caminhar e produzindo fruto. Devemos transbordar esse conhecimento. Devemos transbordar uma vida transformada. Portanto, examine suas vidas à luz dessas duas perguntas. E responda a você mesmo as seguintes perguntas. Você tem produzido frutos visíveis em boas obras? Ou apenas boas intenções guardadas no coração? Vocês continuam crescendo no conhecimento de Deus ou estacionaram há anos guardando somente um conhecimento raso? Independente de qual seja a sua resposta, eu quero dizer para vocês: persistam, frutifiquem, cresçam, deixem-se se fortalecer pelo Senhor. E acima de tudo, deem graças, porque a herança já é de vocês, a herança já é nossa, porque foi dada por meio de Cristo. Não por conquista das nossas próprias mãos, mas pela pura graça do Pai, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Cresçam, busquem o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que transforma. Não fiquem presos a versículos isolados. Não fiquem presos a palavras motivacionais que muitos pastores têm colocado em suas redes sociais. Olhem para a palavra de Deus. Obtenham esse verdadeiro conhecimento, esse conhecimento que é profundo. E entenda o estado que você se encontra diante de Deus. Busque o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que transforma. E não o que deixa você somente deixa você bem visto aos olhos dos outros, porque você sabe tratar de todos os tipos de texto ou assuntos. Oremos.